Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Andando com Cristo, aqui na TV Grande Dourados. Hoje, dentro do Mato Grosso do Sul em Foco, transmitido pela TV Com Brasil. Eu quero agradecer a sua companhia e a sua audiência em todo o Brasil, aqui no nosso Mato Grosso do Sul, também no estado de Minas Gerais, meu estado de origem, a quem deixo meu abraço. Também quero deixar aqui um abraço para os meus ouvintes e telespectadores lá em Recife, por todo o Pernambuco. Nosso abraço a todos e a todo brasileiro e brasileira que nos acompanha aqui pela TV Com Brasil. O Mato Grosso do Sul em Foco tem o objetivo de levar também algumas informações aqui do nosso estado do Mato Grosso do Sul para os demais estados do Brasil. E eu quero deixar você um convite aqui para você vir conhecer o estado do Mato Grosso do Sul, um estado encantador, terras férteis, também uma região de muito turismo. Temos aqui o Pantanal, temos aqui a região de Bonito, Bodoquena, temos uma região de muito turismo, região linda para se conhecer. Venha conhecer o Mato Grosso do Sul, você não vai se arrepender. E o programa Andando com Cristo é da Igreja Presbiteriana de Dourados, que leva a palavra de Deus com esperança, com alegria até você. E como nós estamos aí na Semana da Páscoa, em torno aí da Semana Santa, nós queremos hoje deixar uma mensagem muito especial para você. Não saia daí, nós vamos dar o nosso intervalo e voltamos já. Casa das Flores, presentes especiais que dizem mais que palavras. Casa das Flores, Rua Rael Bonfacker, 3080, no centro de Dourados. Mais informações, 3421-7627. Na Casa das Flores, o seu presente é uma grande declaração de amor. Hoje eu quero ler um texto do Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 39, que narra aquele momento que Jesus foi crucificado entre dois ladrões. E como nós estamos aí em torno da Semana Santa, nesse período da Páscoa, período muito importante para a cristandade, período muito importante para o mundo em geral, eu quero destacar esse texto que narra um dos momentos de Jesus lá na cruz. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: "Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também." Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: "Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez." E acrescentou Jesus: "Lembra-te de mim quando vieres no teu reino." Jesus lhe respondeu: "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso." Esse texto é maravilhoso. Nós estamos aí nesse tempo de celebração da Páscoa. Jesus havia dito aos seus discípulos que ele desejava ardentemente comemorar aquela Páscoa com eles, porque seria a última Páscoa comemorada com aquele sentido do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, quando Moisés, tirando o povo de Israel do Egito, lá em Êxodo, capítulo de número 12, ele recebe ordens de Deus para que fosse imolado um cordeiro pascal, com todos os critérios de um ano, sem defeito. E esse cordeiro era uma sombra da mensagem do Evangelho, apontava para Cristo lá no Antigo Testamento, 1500 anos antes do nascimento de Jesus e antes deste episódio que acabamos de ler aqui no Evangelho. Quando Jesus começou o seu ministério lá na Palestina, um dia João Batista pregando à margem do Rio Jordão, Jesus vem passando
ele com os seus discípulos, João Batista com os seus discípulos, aponta para Jesus também, vinha com os seus discípulos, e ele então, olhando para Jesus, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontando que Jesus era aquele Cordeiro pascal, aquele que haveria de dar a sua vida por nós. A Páscoa hoje para nós, ela está mais simbolizada e está simbolizada na ceia do Senhor, na Santa Ceia. Essa é a nossa Páscoa cristã. Jesus pega dos elementos da Páscoa judaica, lá em Lucas capítulo 22, e transforma na Santa Ceia, a Eucaristia, esse sacramento da nova aliança, e diz: agora é a nova aliança no meu sangue. Então a nossa Páscoa está na ceia do Senhor. Quando celebramos esta Páscoa, uma forma de olharmos para o Evangelho e apontarmos para aquele sacrifício de Cristo lá na cruz, nós encontramos vários episódios dessa crucificação. E um dos episódios, além da prisão de Jesus, da última Páscoa transformada na ceia, além da traição, Judas, que participou da ceia com Jesus, sai dali e foi traí-lo. Encontramos o episódio de Pedro negando a Jesus. Jesus já estava preso, aguardando o seu julgamento no dia seguinte, o julgamento perante Pilatos, o julgamento perante Herodes, a condenação por Pilatos, pressionado pela multidão. E aqui eu faço uma observação: cuidado com o grito da multidão, aquela mesma multidão que gritava dias antes, quando Jesus entrou em Jerusalém, na entrada triunfal dele em Jerusalém, a multidão gritava: hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Este é o profeta Jesus lá de Nazaré. Enfim, aquela mesma multidão que gritava hosana ao filho de Davi, agora grita: crucifica-o, impelida pelas autoridades. Nós temos que tomar muito cuidado com este tropel da multidão. Nem sempre a multidão está correta, nem sempre o grito da multidão é o grito da verdade. Essa filosofia brasileira de que a voz do povo é a voz de Deus não é verdade, não tem o menor respaldo nas Escrituras. E nós vemos aqui uma multidão que gritava hosana, e este é o nosso rei Jesus. Dias depois, 3 dias depois, grita: crucificam, crucificam. Então a multidão pode ser manipulada como tem sido manipulada. Nós devemos olhar com mais critério, com mais serenidade. E quando chega o momento da crucificação, Jesus vai levar essa cruz até o Calvário, e quando ele chega no Calvário, ajudado no caminho, que ele não aguentou levar a sua cruz, ele foi ajudado por Simão Cirineu, e que os guardas obrigaram a levar a cruz de Cristo. E quando ele chega ali, ele é crucificado entre 2 ladrões. O povo optou pela crucificação de Jesus e mandou soltar Barrabás. Este sim era um ladrão, um salteador, aliás, era um homicida e que era acusado de sedição, de provocar tumulto em Jerusalém. Mas é Jesus quem é crucificado naquela cruz, Barrabás é solto. Isso acontece muito, soltar o ladrão e crucificar o inocente. Isso é antigo na história humana, isso não é recente. Então, de repente, nós vemos aqui Jesus sendo crucificado entre 2 ladrões. E eu quero chamar a sua atenção para isso, porque uma das 7 palavras da cruz, Jesus pronuncia aqui entre 2 ladrões. E diz o texto que o primeiro ladrão crucificado ali ao lado de Jesus blasfemava contra ele e dizia: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Então presta atenção que 3 pessoas estão sendo crucificadas aqui na cruz. Jesus estava no meio, e um ladrão à sua direita e outro à sua esquerda.
Este primeiro ladrão morreu blasfemando, esse homem morreu nos seus próprios pecados. E aqui as 3 mortes da cruz implica nisso. O primeiro morreu nos seus pecados. Ele morreu blasfemando contra Deus. Tem um ditado popular aí no meio do nosso povo, e que diz o seguinte: se não vem pelo amor, vem pela dor. Não é verdade. A Bíblia não nos ensina esse modelo de salvação pela dor. Nós só conhecemos a salvação pela graça de Deus. A Bíblia diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Essa história de que não vem pelo amor, vem pela dor, não procede, não é verdadeira, não é bíblica e não tem fundamentação teológica segura, sadia nas Escrituras. Este ladrão, sendo crucificado, ele morreu blasfemando contra Deus. Ele não sentia dores? Sentia dores. Todo mundo que era crucificado numa cruz era pregado vivo na cruz. Joséfo, um historiador do primeiro século da era cristã, ele diz que a pessoa que morria na cruz, ele morria 1000 mortes. A dor, o sangramento, a asfixia e tantas outras, além da questão moral, espiritual. Quem morria na cruz morria 1000 mortes, ou morria todas as mortes possíveis a um ser humano. Então este homem sentia dores, esse homem estava ali gemendo, mas a dor, ela não leva alguém a adorar a Deus, às vezes leva alguém a blasfemar contra Deus. E esse homem vira para Cristo e se une àqueles que debochavam dele, que zombavam dele. Se você ler, aqui diz que os soldados zombavam e cuspiam de Jesus, o povo zombava dele, jogava pedras nele, dizendo: é o rei dos judeus, se tu és o Cristo, o Messias, desce aí da cruz, salva vocês, salva nós também. E as autoridades diziam isso, os judeus diziam isto, todo mundo dizia isso. E o ladrão pregado ao lado de Jesus, não obstante toda aquela dor, toda aquela agonia, ele também morreu blasfemando, ele morreu nos seus próprios pecados. Há muitas pessoas que, não obstante estarem tão perto de Cristo, têm morrido nos seus próprios pecados, sem arrependimento, sem conversão, sem um novo nascimento e sem salvação, e vão experimentar a ira vindoura de Deus, porque morreu sem conversão, morreu sem arrependimento, morreu nos seus próprios pecados. A segunda morte da cruz é daquele outro ladrão que morreu do outro lado de Jesus. E o segundo ladrão repreendia o primeiro e dizia o seguinte: nem ao menos temes a Deus estando em igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque nós merecemos o castigo por causa dos nossos pecados, mas este homem nenhum mal fez. Olha o segundo ladrão. Ele olha para aquele primeiro blasfemando contra Jesus e fala assim: mas não teme a Deus, nem estando nessa situação tão miserável. É assim que deve ser um pecador penitente, que arrepende dos seus pecados, olha para Cristo e busca o perdão de Cristo e recebe o perdão de Cristo. Então nós estamos hoje contemplando as 3 mortes da cruz. O primeiro morreu nos seus pecados. O segundo morreu para o pecado. Não saia daí, que nós voltamos depois do intervalo para falar da terceira morte da cruz. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações: 3422
2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Hoje nós estamos aqui no Mato Grosso do Sul em Foco, pela TV Com Brasil, o programa Andando com Cristo, direto aqui da cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Nesse período que estamos aí na semana da Páscoa e comemorando este grande episódio da humanidade que custou a morte do nosso Salvador, mas ele ressuscitou no terceiro dia para nos dar uma salvação plena, completa. E estamos falando daquelas 3 mortes na cruz, um ladrão à sua direita, outro à sua esquerda e Jesus ali no meio. Nós estamos falando das 3 mortes da cruz. Aquele ladrão morre zombando, ele morre nos seus próprios pecados, morre sem arrependimento e sem salvação. O segundo morreu para o pecado, ele confessou a Cristo o seu pecado e pediu o perdão e o socorro de Cristo, e Cristo estendeu a ele a sua mão, salvando a sua alma, dizendo: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. E a terceira morte da cruz é a morte de Cristo. Enquanto o primeiro morreu nos seus pecados, o segundo morreu para os seus pecados, este terceiro, que é Jesus Cristo, esse morreu por causa do pecado, ele morreu pelo pecado. O sacrifício de Cristo na cruz é uma morte expiatória, é uma morte chamada vicária, porque é uma morte substitutiva. Ele morreu no lugar de alguém, ele morreu por causa do pecado dos outros, ele morreu para salvar um povo, ele morreu para salvar todos os eleitos de Deus em todos os tempos. Ele morreu para redimir o homem dos seus pecados. Ele não morreu pelo pecado, nem para o pecado, porque ele pecado algum cometeu. Ele jamais morreria ali por causa dos seus próprios pecados. Ele morre por causa dos nossos pecados. Então a terceira morte da cruz é aquele que morreu pelos pecados de um povo. Jesus morreu naquela cruz para levar sobre si os nossos pecados. Ele morreu ali como aquele cordeiro pascal. E no sacrifício do cordeiro pascal, o pecado era transferido para aquele cordeiro. Aquela família, o sacrifício, o holocausto no Antigo Testamento, chegava um momento de sacrificar o cordeiro, a mão era estendida sobre a cabeça dele, como passando os pecados para aquele cordeiro que seria sacrificado pelos pecados. Jesus, quando ele morreu na cruz, teve um momento da cruz que foi aquele momento da transmissão, da substituição. É interessante que no episódio da cruz chega um momento antes da morte de Jesus, um pouquinho antes da sua morte, uma das palavras dos brados da cruz, Jesus disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Este era exatamente o momento quando Deus lançou sobre ele a sua ira, quando Deus cobrou dele a culpa do nosso pecado. Ele morreu pelos pecados. E é por isso que ele diz: por que me desamparaste? A solidão da cruz. Jesus ficou só naquela cruz, todos abandonaram Jesus ali, os seus discípulos, um nega, o outro trai, o outro assiste de longe, os mais perto assistiam de longe. A Bíblia diz das mulheres que assistiam de longe, os guardas, o povo, os judeus, todos ali escarneciam dele, cuspiam nele, o desprezavam, mas aquelas cuspidas em Jesus na cruz e aquela zombaria dele antes de crucificá-lo, mostra toda a rejeição do homem pela pessoa de Jesus Cristo, e mostra
a solidão dele na cruz, ninguém o ajudou. E no momento áureo da sua morte, no momento que ele seria morto, crucificado ali pelos nossos pecados, que ele enfrentaria a morte de cruz, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Você pergunta, mas Deus desamparou Jesus? O Pai desamparou o Filho? Sim. O profeta Isaías, no capítulo 58, diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E naquele momento, quando Cristo tomou sobre si os nossos pecados promoveram essa separação. E mostra que Jesus é o Cordeiro de Deus ungido, ele sozinho na cruz, porque ninguém mais poderia suportar junto com ele aquele fardo era dele. Várias vezes ele disse isso: a minha vida eu a dou, ninguém a tira de mim. Ele é o Cordeiro de Deus. Naquele momento Deus lançou sobre ele os nossos pecados, ele morreu pelos pecados. E com isso eu quero te alertar para uma mensagem muito clara do Evangelho do Cristo crucificado. Lá naquela cruz, a solidão de Cristo na cruz significa que ele tomou sobre si, sozinho, todos os nossos pecados. Então essa história do homem completar a salvação não é verdadeira. Essa história de você virar e falar assim: ah, pastor, se Deus achar que eu mereço a salvação, eu serei salvo. Você não merece a salvação, ninguém merece a salvação. Nós não somos salvos por méritos nossos. O único que tem méritos no Evangelho, na salvação de um pecador, é Jesus Cristo. A solidão da cruz deve te lembrar isso. Ninguém mais participou da sua dor, ninguém mais participou do seu sacrifício, da sua morte expiatória. Ali ele sozinho suportou todo o fardo do nosso pecado, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O ladrão crucificado à sua direita é um grande exemplo disso. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, o que esse ladrão tem de bom? Nada. O mesmo tanto que o outro não tinha nada de bom. Mas quando o pecador que não tem nada de bom, ele olha para Cristo, que tem tudo de bom, que sofreu e levou sobre si os nossos pecados na cruz, que ofereceu um sacrifício perfeito, um sacrifício solitário, um sacrifício pleno, um sacrifício eficaz. Você não precisa de mais nada para a sua salvação, senão o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele levou sobre si os nossos pecados. É por isso que ele pôde voltar para aquele ladrão e dizer: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque só ele pode perdoar pecados. Ele morreu pelos pecados. A Bíblia diz que aquele que não tinha pecado, não conheceu pecado, nunca pecou, se fez pecado por amor de nós. Ou seja, tomou sobre si os nossos pecados por amor de nós. Essa é a terceira morte na cruz. Ele morreu pelo pecado, por causa do pecado. Ele morreu para salvar pecadores como você e eu, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E é por isso que a palavra de Deus nos chama ao arrependimento. Todo aquele que arrepende dos seus pecados, e como aquele ladrão da cruz, e olha para Jesus, mesmo não tendo mérito nenhum em si, recebe o perdão de Deus, recebe a nova vida em Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados. E a Bíblia nos ensina que ele ressuscitou no terceiro dia. A obra de Cristo é uma obra completa. Por isso que ele pode nos oferecer uma salvação completa. Ao mesmo tempo que ele morre na cruz pelos nossos pecados, ele ressuscita ao terceiro dia para nos garantir a vida eterna. É a morte é a vida que triunfou sobre a morte. É a morte que foi derrotada na cruz, e agora no terceiro dia ele ressuscitou para nos dar a salvação completa, uma vida eterna, uma esperança alegre, viva, eficaz na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, em Cristo nós temos uma salvação
completa, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu convido você a entregar a sua vida a Jesus Cristo, Filho de Deus, e confiar naquele sacrifício dele lá na cruz, que ele fez sozinho, eficaz e solitário pelos nossos pecados. É lá que o pecador encontra perdão, encontra paz com Deus e encontra vida, a vida eterna. Que o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, possa habitar no seu coração. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para orar e encerrar aqui o programa. Marcas Famosas de Lubrificantes, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Nós chegamos aqui ao momento final deste programa, o programa Andando com Cristo, hoje dentro do Mato Grosso do Sul em Foco e transmitido pela TV Com para todo o Brasil. Minha gratidão pela sua companhia, meu abraço aqui também à TV Grandourados, essa TV da família douradense aqui na nossa cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por Jesus Cristo, seu Filho, que Ele nos enviou. Oração é tocar o céu, oração feita por um justo tem o seu valor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se compadeceu de nós. O Senhor enviou o teu Filho, Jesus, que morreu na cruz sozinho pelos nossos pecados. Ele não morreu por causa de qualquer delito seu, mas ele morreu uma morte perfeita, sendo santo de Deus, sem pecado algum. Morreu levando sobre si os nossos pecados e oferecendo ao Pai um sacrifício eficaz, trazendo a reconciliação do homem com Deus e de Deus com o homem. Pedimos que esta graça do Evangelho repouse sobre o coração dos nossos ouvintes agora e de todos aqueles que nos acompanham aqui por este programa do Mato Grosso do Sul em Foco. Oramos pedindo a tua bênção e a tua paz. Em nome de Jesus. Amém.